pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Bom, hoje a gente segue falando do neoplatonismo da Renascença. Nos últimos vídeos a gente falou sobre Nicolau de Cusa, que foi o primeiro desses grandes autores e talvez o mais original deles. E hoje a gente continua falando do neoplatonismo, mas entrando num autor diferente, que é o Marsilio Ficino. Esse vídeo é um vídeo de introdução. A gente vai falar da vida, da obra dele, de alguns outros aspectos desse tipo, mais gerais. E nos próximos vídeos a gente vai desenvolver melhor cada ponto de sua doutrina. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito deste vídeo, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bem, aí na descrição você vai ver alguns links para comprar os livros do Giovanni Reale e do Dario Antiseri da história da filosofia. Se você compra por esses links, eu ganho uma comissãozinha em cima do valor, mas sai o mesmo preço para você. Então todo mundo sai ganhando, é muito legal. Além disso, você pode clicar no botão Valeu, que está aí, fazer uma doação pela chave do Pix, que está aí na descrição, ou mandar algum superchat durante alguma live que estiver rolando por aqui. E, além disso, a melhor forma pela qual você pode apoiar o projeto do canal do Aldrin é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para me doar mensalmente. Assim, por mais que você dê pouco dinheiro, né, R$2 a princípio é pouquinha coisa, mas eu vou receber aquele dinheiro todo mês. Então, para mim vai ser muito bom. Enfim, essa segurança é sempre muito útil. Essa constância e essa segurança, né? E, enfim, além de você ser agraciado, ser recompensado com a alegria de me ajudar aqui no projeto, você também terá seu nome mencionado aqui no começo dos vídeos de História da Filosofia. Então eu gostaria de agradecê-los aí aos nossos apoiadores, que são, no momento, o Cássio, o Denício, a Andressa e o Luiz. Gente, muito obrigado pelas doações no Apoia-se. E se você quer ter o seu nome mencionado aqui também, considere fazer esse apoio no Apoia-se. Mas enfim, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Bom, como eu dizia, hoje a gente vai fazer um vídeo introdutório sobre o Marsilio Ficino. Né? Então vamos fazer como a gente sempre faz, que é ir lendo o que o Reale diz e explicando. Em 1462, Cosme o Velho dos Médici doou a Ficino uma vila em Carrege, não sei como pronuncia, para que ele pudesse, com toda a comodidade e tranquilidade, dedicar-se ao estudo e à tradução de Platão. Então a gente sabe que os Médici foram uma família muito importante, financiadora de arte, de filosofia, de vários elementos culturais na época do Renascimento. Né? E eles são muito conhecidos por financiar a arte, mas a gente tem aqui também o financiamento de filosofia, né? Da produção filosófica e da tradução, aqui nesse caso mais específico, né? Da tradução das obras de Platão que vieram do Oriente com os sábios gregos quando Constantinopla caiu para o Império Otomano em 1453. Então os outros vieram para cá não para o Brasil, para cá para o Ocidente, né? Para a Itália, trouxeram esses textos gregos e um trabalho de tradução começou a ser feito em cima deles. E, como a gente está vendo aqui, os Médici tiveram uma presença nesse processo, né? Não tanto quanto tradutores, mas como pessoas que financiaram essas traduções nesse processo. Então o Cosme o Velho dos Médici doou uma vila para o Marsilio Ficino justamente para ele se dedicar com toda a tranquilidade do mundo à tradução de Platão. Essa data assinala, 1462, né? Assinala o nascimento da Academia Platônica, que não foi uma escola organizada, mas muito mais um sodalício de doutos e amantes da filosofia platônica, do qual Ficino foi a mente diretora. Então, academia, quando a gente fala em academia platônica, a gente pode imaginar uma coisa muito organizada, né? Uma universidade, uma coisa assim bem formal. Né? Mas parece que não foi o caso. Né? Inclusive, pelo que eu estava vendo, tem muita discussão aí sobre se a academia platônica existiu mesmo ou não, ou justamente isso que o Reale disse, né? Em que medida que ela era uma academia, enfim, mas pelo que o Reale está dizendo aqui, né? Parece a interpretação dele, não foi exatamente uma escola organizada, né? Mas foi um lugar para o encontro de pessoas que estavam interessadas no conteúdo desses textos platônicos, né? E na tradução e na interpretação deles. Mas bem, então Marsilio Ficino estava à frente dessa escola
né, dessa vila da Academia Platônica. E, enfim, ele nasceu em 1433, morreu em 1499 e marcou uma reviravolta decisiva na história do pensamento humanista renascentista. Em parte, essa reviravolta se explica pelas novas condições políticas que acarretaram uma transformação no literato chanceler da República no literato cortesão, a serviço dos novos senhores. Mas a atividade de pensamento dos literatos chanceleres já esgotara todas as possibilidades, e agora era necessário apresentar uma fundamentação teórica daquele primado e daquela dignidade do homem sobre os quais todos os humanistas da primeira metade do 400, do século XV, né, insistiam, mas no mais das vezes permanecendo no nível fenomenológico e descritivo. Eu li bastante coisa aqui, vamos explicar. Quando a gente vê essa ideia do homem como microcosmo, né, ou do homem como tendo uma posição especial no universo, ou qualquer coisa assim, a gente muitas vezes vê isso colocado, especialmente no humanismo aqui, né, a gente vê isso colocado de uma maneira muito, um tanto aberta, vamos dizer assim, né. Existem textos exaltando a pessoa do homem, né, a natureza humana, e mostrando, enfim, e justamente saudando o homem pela sua superioridade, né, descrevendo isso, como ele coloca aqui, né, por um procedimento meio fenomenológico, né, por que o homem se apresenta dessa maneira, mas jamais era buscada, ou pelo menos raramente era buscada, uma fundamentação de fato filosófica, sólida, para se entender essa primazia do homem na realidade, né. E essa obra, né, essa tarefa de fundamentar a ideia do homem como microcosmo foi empreendida precisamente por Fitino, com base na recuperação maciça e do repensamento da grande tradição platônica. E aqui platônico está entre aspas, provavelmente porque, como a gente já disse antes, uma coisa é o platonismo, a tradição platônica, outra coisa é Platão. A tradição platônica está embasada no Platão, mas muitas vezes cria-se conceitos novos, desenvolve-se conceitos novos, né? Lê-se coisas onde na prática não está nada escrito nos diálogos, né? Então, o platonismo já é um Platão carregado de uma série de interpretações, de tendências e tudo, né? E apesar, isso eu lembro de novo também, né? Apesar dos textos do Platão originais estarem sendo recuperados, naturalmente que o olhar que se tem para esses textos é um olhar muito marcado por toda essa tradição platônica que já tinha se debruçado sobre esses textos, né? Diretamente, indiretamente, há muito tempo, há menos tempo, mas já tinha se debruçado e já tinha chegado a certas conclusões, né? Já tinha tendências de leitura já bastante consolidadas. Então, a leitura que se faz desses textos, mesmo sendo os textos originais finalmente, ainda é uma leitura bastante neoplatônica. Como o Reale disse, só ali no século XIX e tal vai se intensificar essa preocupação toda por, não, calma aí, vamos filtrar o Platão do platonismo, né? Vamos tentar descobrir quem que ele era, independentemente do que se disse sobre ele, né? Enfim. A importância de Fitino está emergindo de modo sempre mais claro como verdadeiramente essencial, não somente para compreender o pensamento da segunda metade do 400, mas também para entender o pensamento do 500. Então vejam, né? Ele foi importante no século em que ele vive, mas também no século seguinte, né? Como precursor de algumas coisas que vieram a se desenvolver. Foram 3 as atividades fundamentais às quais Fitino se dedicou: a de tradutor, a de pensador e filósofo e a de mago. Então, tradutor, pensador e filósofo, mago. Tradutor, mencionei aqui o Platão, mas a gente vai falar um pouco mais disso também daqui a pouco. Pensador e filósofo, naturalmente, a gente está tratando dele aqui, e mago também. Ele tem uma visão interessante sobre a questão da magia, que vai ser o tema, acho que, do nosso último vídeo, o último ou penúltimo vídeo dessa sequência do Fitino. E é interessante que ele diz aqui, que o Reale diz aqui, né, não acrescentaremos como quarta atividade a de sacerdote. Ele virou sacerdote em 1474, quando tinha 40 e poucos anos de idade. Mas a gente não vai mencionar aqui essa questão do sacerdócio, porque, como veremos, para ele sacerdote e filósofo são a mesma coisa. Então vejam, né, mais uma expressão aí dessa tendência renascentista de amalgamar uma série de preocupações diferentes, ou de trazer preocupações diferentes em vista de uma mesma preocupação, de um mesmo tema, né? Enfim, a questão da magia também vai ser um exemplo disso, né? Juntar magia com cristianismo, com filosofia, enfim, isso é bem a cara desse período mesmo, né? Como a gente já mencionou.
Então, sacerdote e filósofo, para ele, são a mesma coisa. Suas 3 atividades, ou 4, né, revelam-se intimamente ligadas entre si e até indissolúveis. Fitino traduziu grande quantidade de textos, não por erudição, mas para responder a necessidades espirituais precisas e seguindo um plano filosófico claro. O teórico, portanto, guiou as escolhas do tradutor. Né? O pensador, o filósofo, né, guiou as escolhas do tradutor. E a atividade do tradutor, assim como a do pensador, liga-se com a do mago, não de modo agregado e sim essencial, pelas razões que explicaremos. A gente vai ver como a magia está intimamente ligada com essas outras práticas. Né? Mas, enfim, é interessante ver aqui que ele, sendo tradutor e filósofo, né, ele traduziu na medida em que interessava para ele algum tema filosófico, algum escrito, algum pensador, enfim. Traduziu de acordo com uma preocupação espiritual, intelectual, que ele mesmo tinha. Não traduziu simplesmente porque, eu vou traduzir do grego aqui porque dá dinheiro, né, porque, sei lá, para ajudar os outros. Até desse ponto de vista, né, não, para fazer circular esses textos aqui que são bacanas. Né, não, tinha uma preocupação espiritual dele e aquelas traduções serviram justamente como alimento para essa busca pessoal, né, eminentemente pessoal. Que, enfim, é o que a gente geralmente diz que deve guiar nossos estudos filosóficos, né? A gente estudar o que a gente gosta, né? Aquilo que mexe com a gente, aquilo que nos causa certo espanto e buscar responder essas questões que são suscitadas para a gente como questões graves, né? Não ficar inventando moda de tentar responder todas as questões imagináveis, né? E tentar comprar a briga dos outros em discussões que não são as nossas, né? É sempre bom a gente, então, procurar questões que nos inquietem. E os outros que procurem as questões que deixem eles inquietados. Né? Enfim. Bom, então a atividade oficial de Fitino como tradutor começou em 1462, precisamente com as versões de Hermes Trismegisto, ou seja, o Corpus Hermeticum, do qual já falamos amplamente, tem um vídeo falando dele aí. E com os hinos órficos, dos quais nós já falamos, e os comentários sobre o zoroastrismo. Né? Em 1463, Fitino começou a tradução das obras de Platão, nas quais trabalhou até 1477. Em 1484 e 1490, traduziu as Enéadas de Plotino, e entre 1490 e 1492, traduziu Dionísio Areopagita. Deixa eu passar esse carro, que não parece um carro, inclusive. Bom, enfim. Então a gente tem... Vejam, né, as traduções que ele fez foram em geral de teor platônico, Plotino, Dionísio Areopagita e tal, mas também ele traduziu o Corpus Hermeticum, os hinos órficos e os textos do zoroastrismo, que, como a gente já falou, inclusive, foram textos muito influentes nesse período do Renascimento. Né? Daí que vem essa coisa toda com a magia, enfim, todo esse interesse que os humanistas, não só os humanistas, né? A gente está vendo que os neoplatônicos também vão ter, mas o que o Renascimento como um todo vai ter por esse tipo de assunto. Né? Entre uns e outros, traduziu também as obras dos médio-platônicos, dos neopitagóricos e dos neoplatônicos, tais como Porfírio, Jâmblico e Próclo, além do bizantino Miguel Pselo. Então vejam a amplitude do interesse dele dentro do platonismo. Né? Até o Miguel Psellos, que enfim, é bem pouco estudado, né? Não é um autor tão conhecido. Enfim, e o Jâmblico está aparecendo aí também, certamente mais uma dessas fontes de textos mágicos. Né? Como se vê, o mapa da tradição platônica está completo. Né? De fato, enfim, faltou pouca gente mesmo. A tradução de Hermes Trismegisto, Orfeu e Zoroastro, antes de Platão, decorre do fato de que Fitino considerava como autênticos e antiquíssimos os documentos atribuídos àqueles pretensos profetas e magos, achando que Platão dependia deles. Então veja, não foi à toa que o Fitino traduziu primeiro esses textos mágicos, enfim, herméticos, zoroástricos e órficos. Ele achava que esses textos eram de uma tradição mais antiga que Platão, e da qual Platão mesmo, e a qual o próprio Platão pertencia, né, da qual o Platão dependia. Então convém que a gente primeiro estude esses textos e depois vá ao Platão. Né? Eu já mencionei aqui que a tendência do Renascimento foi crer que esses textos eram originais desses autores, né, que esses profetas de fato existiram, e que
e que houve então essa origem, vamos dizer assim, divina, né, ou minimamente inspirada desses textos. Então, isso não é só coisa do Fitino, outras pessoas também pensaram desse jeito. Mas vejam o tamanho e a importância que foi dada a isso, tanto que ele traduziu esses textos, fez questão de traduzir numa ordem tal que pudesse, que uma leitura pudesse iluminar a outra, né? O que pressupõe, obviamente, que essas leituras pertencem a uma mesma tradição e que estão falando de coisas próximas, né? De coisas relacionadas. E aí o Querralho, para finalizar o vídeo de hoje, ele diz para a gente alguns pontos fundamentais do pensamento do Marcílio Fitino. Ele diz aqui que, como filósofo, Fitino se expressou, sobretudo, nas obras sobre a religião cristã e na teologia platônica, além de em vários comentários a Platão e a Plotino. Seu pensamento é uma forma de neoplatonismo cristianizado, rico em observações interessantes, entre as quais emergem como peculiares as seguintes. Bom, então aqui ele está dizendo, né, trata-se de um neoplatônico cristão e que tem esses interesses diferentões aí, né? Então, 4 pontos principais da filosofia dele que a gente vai ver nos próximos vídeos. O novo conceito de filosofia como revelação, que está muito ligado à questão do filósofo como sacerdote, né, do pensador como sacerdote. O conceito de alma como copula mundi, né, como cópula do mundo, como algo que vai ligar os extremos do mundo, é uma espécie de nó no meio da realidade que liga acima e abaixo, liga os polos da realidade. Um repensamento do amor platônico em sentido cristão. Então a gente vai ver, ele tem um comentário ao Banquete, né, que é eu fiquei muito curioso para ler, assim, confesso que fala pouco disso aqui, mas ele vai ter essa ideia ele vai pegar o amor platônico descrito no Banquete, é o amor de Platão, não platônico nesse sentido que a gente usa geralmente, mas o amor de Platão, para fazer uma transposição para o cristianismo e mostrar como isso pode explicar a nossa relação com Deus e com o amor que ele tem por nós e nós temos por ele e tudo mais. E também, no fim das contas, uma defesa da magia natural. Então, enfim, ele vai ter alguns tipos de magia, né? A gente vai falando disso aí nos próximos vídeos. Mas então ele vai fazer uma defesa da magia natural, o que, enfim, pode soar muito esquisito, ainda mais tratando-se de um sacerdote e tal, a gente vai falar mais disso depois. Então a gente tem esses 4 aspectos do pensamento dele que vão justamente ditar os temas dos próximos vídeos. E bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos a gente continua falando então do Marcílio Fitino. Espero vocês lá. Lembrem-se de apoiar o canal financeiramente aí de todas as maneiras que eu sempre peço para vocês fazerem. Além disso, lembrem-se de fazer aqueles procedimentos todos que eu sempre peço, né? Like no vídeo, inscrever-se no canal, comentar alguma coisa embaixo e o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é extremamente importante. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.